Fala meu irmão, fala minha irmã, meu amigo, povo de Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus lhe dê graça e dê paz, abundância na sua vida. Estou aqui para meditar com você em mais um texto bíblico, uma breve meditação para nosso fortalecimento espiritual. E a nossa meditação hoje é em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7 fala sobre Gideão, sobre a batalha de Gideão, sobre a seleção dos 300 e como Deus operou através dos 300, dando vitória ao povo de Deus. E a nossa meditação é o seguinte: quando Deus chama Gideão, ele diz que vai dar vitória a Gideão. E Gideão chama o povo, né, o exército, o povo para a batalha. E Deus olha então para aquela quantidade de pessoas que tinha. Deus fala para Gideão: Gideão, tem muita gente. E Deus diz o seguinte, que se ele desse vitória ao povo com aquela quantidade de pessoas, ele diz que eles iriam se gloriar. Eles diziam: olha, não, a vitória foi nossa, porque nós vencemos, que era muita gente. Mas então Deus fala para Gideão: Gideão, eu quero que você selecione algumas pessoas. E aí Gideão diz que os medrosos e os covardes poderiam voltar para suas casas, né? Então dessa turma aí voltou, gente, 22 mil pessoas, sobrando 10 mil pessoas. E Deus diz: Gideão, ainda tem muita gente. E Deus manda fazer mais uma seleção, como é uma espécie de peneiro, vamos dizer assim, né? Selecionar. Alguns testes para selecionar quem iria ficar. E no segundo teste, que foi beber água no rio, sobrou 300 homens. Então nós começamos a pensar que muitas das vezes aquela grande quantidade de coisas que nós fazemos, podemos dizer, ou nós achamos que fazendo muito ou tendo muito Deus vai operar e vai nos dar vitória. Mas Deus, conhecendo o coração do ser humano, como ele conhece, muitas das vezes ele vai olhar para a gente e vai dizer: se eu te der vitória hoje, você vai se gloriar. E o que Deus faz? Deus manda fazer uma seleção. E nessa seleção sobra-se 300 homens. E aí nós entramos na próxima etapa da nossa vida, quando nós dizemos que nós temos muito pouco e Deus não vai operar com pouco. Ou nós fazemos muito pouco e Deus não vai operar com pouco que nós fazemos. Nós olhamos e dizemos que aquilo que nós temos não é o suficiente para alcançarmos algo mais na nossa vida. Ou que a situação que nós estamos passando não vai permitir que nós avançamos mais um passo na nossa vida. E aí então quando Deus vai mostrar para Gideão que como se vence uma batalha com 300 homens. E Deus dá vitória a Gideão com 300 homens. E Deus não deu vitória a Gideão com tanques de guerra, Deus não deu vitória a Gideão com um exército bem armado, muito bem treinado, com um armamento potente da sua época. Deus deu uma vitória a Gideão com 300 homens, e nas mãos deles Deus deu cântaro, trombeta e tocha. E Deus mostrou que pode e é possível eu e você vencermos com aquilo que nós consideramos muito pouco ou inútil diante da situação que nós estamos passando. Mas nós entendemos que quando está na mão de Deus, quando é Deus que está no controle, Deus está direcionando, a vitória ela é certa. Porque para nós é pouco, mas para o inimigo, para quem está do outro lado, ou para quem está vendo de fora, é um exército. Cada tocha daquela, cada trombeta daquela tocada, cada tocha que estava na mão do companheiro de Gideão, vamos dizer assim, para quem estava de fora olhando, representava uma legião. Agora você imagine aqueles homens todos, eles com uma tocha na mão, uma trombeta tocando, uma mão na tocha e a outra mão na trombeta tocando. Para eles eram 300 homens, mas para quem estava de fora havia 300 comandantes de uma legião. Uma legião, os irmãos e amigos sabem que é um grupo de soldados de 100 soldados. Então, irmãos, para finalizar nossa meditação, para o vídeo não ficar tão longo, não despreze aquilo que você julga ser pouco, aquilo que você julga ser fraco, ser pequeno, pois a palavra de Deus fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Não há vitória, não há ação de Deus no coração soberbo, no coração avarento, no coração presunçoso, mas naquele que se considera fraco, limitado, dependente de Deus, que não tem forças para ir à frente, que reconhece que não tem forças para ir à frente, que chega para Deus e diz: Senhor, o que eu tenho é somente isso. O que eu tenho hoje, Senhor, são somente 5 pães e 2 peixinhos. E aí eu te digo nessa manhã, ou nessa noite, ou
independente do momento que você esteja vendo esse vídeo, eu te digo para você com certeza que o milagre ele vai acontecer com 5 pães e 2 peixes. Basta que os 5 pães e os 2 peixes estejam depositados nas mãos certas, no local certo, na pessoa certa, que é o nosso Deus, que é o nosso bem-amado Jesus, nosso Senhor. Eu não estou falando aqui de vitória financeira não, irmão. Estou falando aqui de vitória emocional, vitória espiritual. Estou falando de bem-estar. Eu estou falando de ver Deus agindo na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida da sua casa, na sua igreja, onde quer que você esteja, no seu trabalho, você vai ver Deus agir. Quando você depositar o pouco que você tem nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Coloca nas mãos de Deus, coloca no lugar certo. É pouco, mas coloca nas mãos de Deus. Ah, eu considero muito fraco, não tem problema, coloca nas mãos de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz que quando tudo deixares no altar, provarás o poder de Deus, em fervente oração. É o nome do hino da harpa cristã. Então, deposita nas mãos de Deus, vamos acreditar nisso, que Deus opera na simplicidade. Deus pode fazer grandes coisas? Pode, claro que pode. Ele faz o que ele quer. Mas não fique esperando somente grandes poderes, o poder sobrenatural de Deus, que ele pode fazer, lógico que pode. Mas leve em consideração e considere os dias das coisas pequenas. Porque na simplicidade das coisas pequenas Deus opera o grande da tua vida. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família, que nós possamos viver o melhor e o novo de Deus a partir das coisas simples da nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia.